Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração agora. Abra comigo, por gentileza, no livro do profeta Daniel, Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 16. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 16. Assim que você localizar, veja se tem alguém aí perto de você sem a palavra de Deus. E caso tenha, você mostra para essa pessoa o local da nossa leitura. Daniel capítulo 6 e versículo 16. Olha só o que diz a palavra. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Olha que coisa forte que está acontecendo aqui. Esse homem de Deus, profeta, ungido do Senhor, homem temente a Deus, está sofrendo uma perseguição, e por causa desta perseguição, diz o texto sagrado aqui no versículo 16, que o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Você sabe o que era essa cova dos leões? Era uma caverna bem funda, porque às vezes fala cova dos leões, a pessoa pensa numa jaula de circo com um leão dentro. Não, não era assim. A cova dos leões era uma espécie de caverna bem funda e grande, e ali naquela cova, naquela caverna, eles criavam leões. Então não era uma jaula com um leão só, eram vários leões, machos, fêmeas, alguns filhotes. Todos os leões do palácio, eles eram criados ali, e aqueles leões eram usados para exatamente castigar os inimigos do rei. E esse homem de Deus chamado Daniel, apesar de não ser inimigo do rei, muito pelo contrário, era um homem a quem o rei estimava, um homem de Deus que o rei tinha respeito e consideração, mas armaram para Daniel. Armaram para que ele fosse jogado na cova. E o rei agora ficou entre a cruz e a espada. Ele não pode livrar Daniel, porque se ele livra Daniel, ele está voltando atrás com a sua palavra, e ele como rei não pode voltar atrás. E mesmo que ele volte atrás, ele vai arrumar um grande problema político, porque os outros vão se sentir desprezados. Então a única saída para o rei é entregar Daniel. Ele entrega Daniel no versículo 16, e o rei diz: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. É como se o rei estivesse dizendo: Daniel, você serve tanto a Deus, não é? Você fala tanto de Deus, você crê tanto em Deus, então que Deus te livre agora, porque eu não posso fazer mais nada. Você crê que Deus vai falar conosco através desta palavra? Quem crê que Deus vai falar conosco? Eu vou ler pela terceira vez só a parte A do versículo 16, e você repete em seguida em bom tom e alta voz. Vamos lá? Então, mais alto, então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Agora vamos aplaudir bem forte esta palavra, porque Deus vai falar conosco. Desocupe as tuas mãos.
Vamos aplaudir muito, aplauda, aplauda. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, mais alto que puder, aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração da tua igreja. Para cada vida que te aplaude, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, remova agora todo obstáculo, remova agora toda barreira. Envie, ó Deus, a tua palavra com poder, com unção e com autoridade. E que a tua palavra, ó Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. E eu quero que você preste bastante atenção nesta palavra, porque eu vou te mostrar que Deus tem uma especialidade muito peculiar. A especialidade de Deus é transformar o caos em bênçãos. Somente Deus é capaz de fazer tal coisa, transformar o caos. O que é o caos? Quando a gente diz assim, a minha vida sentimental está um caos, meu casamento está um caos, a minha saúde está um caos, a minha vida financeira está um caos. Como é que está a coisa? Está assim? Ou está assim? Caos, já fala logo, quando eu digo caos, é uma situação assim absolutamente complicada, sem expectativa de melhora, uma bagunça, uma desordem total. Deus é especialista. Profetiza isso para alguém do lado. De repente ele chegou aqui, a vida dele está um caos. Fala para alguém aí perto de você. Deus é especialista em transformar o caos em bênção. E eu vou te mostrar no exemplo de Daniel como que Deus pode pegar um caos na vida de uma pessoa e transformar o caos em bênção. Essa história de Daniel na cova dos leões é conhecidíssima. Talvez você já ouviu muitas vezes alguém pregar sobre Daniel na cova dos leões, mas eu vou te mostrar hoje Daniel antes da cova, Daniel dentro da cova e Daniel depois da cova. Ou seja, a mesma cena, a mesma situação, nós vamos ver antes, durante e depois, para você entender por que que Deus usou essa situação na vida de Daniel para nos ensinar na sua palavra. Porque se isso está na Bíblia, é porque Deus quer nos ensinar. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, diz a palavra. Então você primeiro tem que pensar como é que era a vida de Daniel antes da cova dos leões. Porque não há dúvidas de que o dia em que Daniel foi jogado na cova dos leões foi o pior dia da vida dele. Quem acha que foi? Levante a mão. Imagina uma pessoa ser jogada viva numa cova, numa caverna, com dezenas de leões famintos. Pensa aí, se fosse uma jaula com um leão só, ainda assim teria sido terrível. Mas era uma cova com vários leões. Um lugar onde os leões viviam e muitas vezes a quantidade de alimento que se dava a eles não era suficiente para alimentar todos. Ali tinha os leões e as leoas. Na natureza você sabe que às vezes a leoa, ela é mais brava, mais agressiva do que o leão. A fêmea muitas vezes é mais brava que o macho. Aí tem os filhotes, ela vai defender, tem tudo isso envolvido. Aquele foi o pior dia da vida de Daniel. Só que mesmo no pior dia de sua vida, Daniel não sucumbiu, Daniel não fracassou. Deus deu vitória a Daniel no pior dia da vida dele. Dá glória a Deus por isso. Talvez você chegou aqui essa noite e diga: pastor, eu estou passando o pior momento da minha vida.
Nunca passei por um momento tão complicado como eu estou passando agora. Eu tenho uma palavra para você. O Deus que foi com Daniel na cova dos leões, Ele é contigo também nessa situação que você está vivendo. Agora você precisa entender que antes da cova, Daniel já estava andando com Deus, já estava caminhando na presença do Senhor. Eu vou te mostrar algumas coisas acerca do livro de Daniel, da pessoa do Daniel. A primeira coisa que eu quero te mostrar, está aqui no capítulo 1. Por que que Daniel, ele venceu aquela situação tão grave? Começa porque desde o início da sua chegada na Babilônia, Daniel decidiu viver uma vida em santificação na presença de Deus. Você precisa entender que Daniel não foi à Babilônia a passeio e chegou lá, achou bonito e resolveu ficar lá. Não. Daniel nunca quis ir para a Babilônia, queridos. Ele foi para a Babilônia levado cativo. Significa que uma nação maior e mais poderosa entrou em Israel, dominou Israel e levou à força todos os jovens de Israel para servirem a nação opressora. Então Daniel não está na cova dos leões porque ele quis. Ele não está na Babilônia porque ele escolheu. Toda aquela situação dele na Babilônia e depois na cova dos leões era uma coisa que não dependia dele. Não quis que ele estivesse lá. Ele nunca quis. Mas já que ele está lá, ele decide: eu não vou me contaminar. Daniel capítulo 1, verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Tem gente lá fora que diz assim: já que eu estou no inferno, eu vou abraçar o capeta. Ou seja, já que a coisa está ruim para mim, eu vou me jogar. Já que eu já estou lascado mesmo, então eu vou aproveitar. É assim que muita gente pensa, né? Daniel poderia ter pensado assim: eu sou jovem, fui levado da minha terra, fui trazido aqui para a Babilônia, quer saber do negócio? Eu não queria estar aqui, mas já que eu estou aqui, eu vou aproveitar. Ele pensou assim? Não. Ele falou: eu não queria estar aqui, eu estou aqui contra a minha vontade, e eu não vou permitir que esse lugar mude o meu caráter de servo de Deus. Mesmo estando nesse lugar ímpio, eu vou manter minha vida de santidade. Tem muita gente que está se corrompendo com o pecado e está dando a desculpa: ah, mas é que lá no meu ambiente de trabalho, lá é um ambiente difícil, todo mundo lá faz isso ou faz aquilo. Ah, lá na minha sala de aula todo mundo faz isso ou aquilo. Ah, lá na minha vizinhança todo mundo faz assim ou assado, então eu vou lá e faço também. Essa desculpa aí não cola não, viu? Daniel está na Babilônia, mas ele não se contamina com o pecado que existe lá. Então a primeira coisa, por que Deus vai livrar ele na cova lá na frente? Porque aqui atrás ele já tinha uma aliança de andar em santidade. Outra coisa que eu acho interessante em Daniel é que ele escolheu muito bem as suas amizades. Quando Daniel chega na Babilônia, ao invés dele fazer amizade com o pessoal da Babilônia, fazer novos amigos, aprender o que o povo de lá pensava, como o povo de lá se comportava, a palavra diz que Daniel, ele procurou 3 pessoas da sua terra, de Israel, 3 jovens como ele, e que tinham o mesmo pensamento, a mesma fé, a mesma atitude, e andou com eles. Quem eram os 3 amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias. Lá na Babilônia eles foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. São as mesmas pessoas, é porque deram nomes diferentes em cada lugar. Mas veja, por que Daniel ele não se misturou com os outros?
Porque ele sabia que se ele fizesse amizade com pessoas que não tinham temor de Deus, era uma questão de tempo para que a sua comunhão com Deus diminuísse. Essa é uma verdade tão simples de entender, mas muitos cristãos até hoje não entenderam. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: meus irmãos, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa quer viver com Deus, quer andar na presença de Deus, mas os amigos e as amigas que ela tem é só pessoas ímpias, só gente que te leva para longe da presença de Deus. É uma questão de tempo para você naufragar na fé. Um dia um jovem chegou para o pastor e falou assim: pastor, olha, eu quero ser crente, só que o negócio é o seguinte, os meus amigos, eles são todos do mundo. O pastor falou: é mesmo? É. Ei, ó pastor, tem outra coisa, os meus amigos todos bebem. É, meu filho, olha. E outra coisa, pastor, os meus amigos todos fumam. É mesmo, é? E tem mais, pastor, os meus amigos todos usam droga. É mesmo, meu filho? Puxa, que coisa, hein? E o rapaz querendo impressionar o pastor para ver se ele falava alguma coisa. E os meus amigos, todo final de semana, eles vão para a balada e pegam geral. E o pastor olhou para o jovem e falou: ah, que coisa, hein? Aí ele falou para o pastor: escuta, pastor, tem algum problema que eu seja amigo dessas pessoas? Aí o pastor, cheio do Espírito Santo de sabedoria, falou assim: meu jovem, Deus preza muito as amizades. Deus jamais separa os melhores amigos. O rapaz ficou impressionado, ele nunca esperava ouvir isso. Deus, ele preza tanto as amizades, que Deus vai permitir que você seja condenado junto com esses teus amigos, se você continuar andando com eles. Aí o rapaz caiu em si e falou: melhor eu mudar de amizades, né? Você tem que ser seletivo com quem que você está andando, querido. Por que que Daniel foi livre da cova dos leões lá na frente? Porque aqui atrás ele escolheu com quem que eu vou andar, quem vão ser meus amigos, quem vão andar próximo de mim. Então pense nisso. Você olha para o livro de Daniel, você vê no capítulo 6, que Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. Versículo 3, Daniel 6:3. Então mesmo Daniel se distinguiu, ou seja, se sobressaiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Não confunda, tá? Quando diz espírito excelente, não está falando do Espírito Santo. Se estivesse falando do Espírito Santo, o Espírito estaria com E maiúsculo. É o Espírito de Daniel, a pessoa dele, entendeu? As qualidades dele. O Daniel, ele era um homem emocionalmente saudável, um homem equilibrado. Isso fazia a diferença na vida dele. Às vezes a pessoa ela quer ser cheia do Espírito Santo, amém, é muito bom, você tem que buscar isso mesmo. Só que além de querer ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter o teu espírito domado, o teu espírito controlado, a tua emoção, o teu emocional saudável. Tem gente que é um desequilibrado emocionalmente. É uma pessoa de espírito doente. Então você tem que ser como Daniel. Ele tinha um espírito excelente. Aí você vem para o verso 4. Olha aqui. A palavra diz que Daniel era fiel. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Grifa na sua Bíblia aí, por favor. Porque ele era fiel. Sabe o que o dicionário define como fiel? Aquele em quem se pode confiar. Você é fiel? Você é alguém em quem se pode confiar? Deus está procurando fiéis, amados. O Salmo 101, verso 6 diz isso: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Uma das qualidades que Deus mais elogia, mais admira, é a fidelidade. Daniel era fiel.
podia entregar algo na mão dele e ter certeza que ele ia fazer. Por quê? Porque era fiel. Podia colocar uma situação envolvendo riquezas. Daniel estava na Babilônia, era um país de primeiro mundo, tinha muitas riquezas. Podia colocar muita riqueza ali na frente dele, que ele era fiel, ele não se corrompia. Isso é uma qualidade que nós devemos buscar ter também. Tem gente que quer ter livramento lá na frente, na hora que cai na cova, quer que Deus tira da cova, mas aqui atrás está andando todo torto, não é fiel. Se você não é fiel com Deus, por que você acha que Deus vai ser fiel com você em momentos que você precisar? É muito fácil dizer, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas e você? Você é fiel? A palavra diz que Daniel era fiel. No verso 4 ainda, na parte B, diz, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Em outras palavras, ele não tinha desvio de caráter. Daniel era um homem santo, perfeito, impecável? Não, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem seus pecados, suas falhas. Agora, uma coisa é você pecar, tropeçar, errar. Outra coisa é você ter desvio de caráter. É muito diferente. Ainda que você peque, tropece de vez em quando, fale uma coisa errada aqui ou ali de vez em quando, você não pode ter desvios de caráter. É complicado. Tem gente que o caráter da pessoa está corrompido. E você pode ter certeza que aquele caráter corrompido, em algum momento ele vai se manifestar. É muito complicado quando você anda com uma pessoa que tem desvio de caráter. É questão de tempo para que aquele caráter corrompido, ele se manifeste. Aí eu estou te mostrando tudo isso aqui para você saber por que lá na hora da aprovação, Deus deu vitória. Mas tem uma coisa importante que eu não posso deixar de passar, é o verso 10. Por que Deus livrou Daniel? Porque ele tinha uma vida de oração. A vida de oração é uma das grandes chaves para uma vida cristã vitoriosa. Se você quer ter vitória na sua vida, tenha uma vida de oração. Porque você vai vencer as suas maiores batalhas de joelhos. Quem ouviu o que eu disse, levanta a mão. É de joelho que você vai vencer as suas maiores batalhas. A palavra diz que fizeram um decreto dizendo que só podia orar ao rei e a mais ninguém. Daniel ficou sabendo desse decreto. Daniel era um membro do governo, ele tinha que dar exemplo em cumprir as regras estabelecidas pelo rei. Mas quando Daniel soube daquele decreto e entendeu que aquele decreto iria ferir a sua comunhão com Deus, olha o que ele fez, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Está vendo isso? Ele já tinha o costume de fazer isso diariamente. E mesmo quando a coisa apertou, ele continuou. Quando Daniel cresceu e se tornou um político importante, que governava mais de 40 províncias, ele continuou tendo uma vida de oração. Tem gente que dá essa desculpa. Quando eu era solteiro, eu orava mais. Agora eu sou casado, então eu não tenho mais tanto tempo para orar. Outros dizem, quando eu não tinha filhos, eu orava mais. Agora eu tenho filhos, então eu não tenho tanto tempo para orar. Quando eu estava desempregado, eu orava mais. Agora eu estou trabalhando, eu não tenho tanto tempo para orar. E as desculpas vão, né? E por aí vai. A desculpa é uma coisa que sempre vai ter no mundo. Daniel tinha 40 províncias para cuidar. Numa época que não tinha rádio, televisão, internet. Imagina o trabalho que dava para você governar 40 províncias diferentes, em lugares diferentes, numa época daquela. Hoje em dia você faz uma reunião no Zoom, coloca 100 pessoas
numa sala virtual, cada um no lugar do mundo, não é? E passa as diretrizes. É moleza hoje dirigir uma instituição, uma empresa com várias filiais. Daniel era um membro do governo com 40 províncias, só ele que cuidava dessas 40 províncias, e ainda tinha tempo para orar 3 vezes por dia. Então pare de dar desculpas e comece a ter uma vida de oração, porque foi esse antes que fez a diferença. Agora, apesar de tudo isso que eu te contei, apesar de Daniel, recapitulando para você, ter tomado a decisão de viver em santidade, apesar de Daniel ter escolhido bem as suas amizades, apesar de Daniel ter um espírito excelente, apesar de Daniel ser fiel em tudo que fazia, apesar de Daniel não ter desvios de caráter, apesar de Daniel ter uma vida de oração, apesar de tudo isso, ele foi alvo de uma perseguição, e essa perseguição resultou em ele ser lançado na cova dos leões. E eu vou já te explicar por que Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, apesar de tudo isso que eu te contei, apesar de tantas qualidades que ele tinha. Como que Deus permite que um homem de Deus daquele fosse jogado na cova? Já já eu te conto, mas primeiro deixa eu te mostrar durante o período que Daniel esteve na cova, que a gente pode aprender. Será que a gente pode aprender? Com uma noite, Daniel só passou uma noite na cova dos leões, mas será que a gente pode aprender com essa uma única noite que ele passou lá? Eu extraí aqui, poderia falar de muitas outras, mas 4 lições que a gente aprende com Daniel, naquela única noite que ele passou na cova. Primeira lição, anote isso se quiser, existem momentos na nossa vida que é só nós e Deus, mais ninguém. Daniel tinha amigos, não tinha? Eles estavam lá? Não. Daniel tinha muitos subordinados, né? Ele não era um político importante, muita gente, muitos assessores. Tinha algum dos assessores com ele lá? Ninguém. Parentes, pai, mãe, irmão, tinha algum lá? Ninguém. Naquele dia em que Daniel foi jogado na cova dos leões, era só ele e Deus. Eu não quero que você ache que eu estou profetizando coisa ruim para você, não. Eu estou te ensinando uma verdade bíblica infalível. Haverá momentos na sua vida que vai ser só você e Deus. Se acostume. É assim comigo também. É assim com você também. E foi assim com Daniel também. E Deus permite esses momentos de solitude. Não confunda solidão com solitude, é diferente. Você pode estar sozinho, porque Deus proporcionou aquele momento, é uma solitude, não é? É o momento em que Deus te preparou ali, é só você e ele. Tipo João na ilha de Patmos, tinha mais ninguém com ele. Mas por quê? Porque Deus queria ele por inteiro. Deus queria a atenção dele totalmente voltada para o Senhor. Daniel agora está sozinho na cova dos leões. Só que Deus está com ele. Dá uma glória a Deus por isso. Então quer dizer que por pior que seja a cova, se Deus está com você nela, você vai sair dessa cova e vai sair com um grande testemunho para contar. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Você pode estar na cova que for, Deus vai te tirar desta cova vencedor. A segunda lição que eu aprendo com Daniel durante a cova é que há situações que não podemos mudar. O que diz o capítulo 6, verso 17? E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Alguém poderia mudar a situação? Não.
Alguém poderia chegar lá e dizer: para tudo, está errado, tira Daniel da cova agora. Alguém? Ninguém. A maior autoridade da Babilônia colocou Daniel lá dentro e selou com seu anel de selar. Aí vieram os altos oficiais, o alto escalão do rei, e todo mundo selou com seu anel aquela porta que foi colocada, aquela pedra que foi colocada, para que ninguém pudesse mudar, para que ninguém pudesse tirar. Talvez você está vivendo uma situação que você diz: pastor, ninguém pode fazer nada por mim. Eu recebi um diagnóstico do médico, e o que o médico me disse, ninguém pode contrariar. O médico falou que eu vou ter que operar e ponto final, não tem mais o que fazer, não tem a quem recorrer. O médico disse que eu tenho que fazer isso ou aquilo e pronto, não tem mais o que fazer. Ou talvez você diga: o advogado disse isso, o juiz disse isso, a minha mulher disse isso, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu patrão disse isso. Existem situações que ninguém pode mudar, mas existe um Deus no céu, oh glória! Existe um Deus no céu que pode abrir a cova dos leões e tirar de lá de dentro aquele que é fiel. Então a segunda lição que eu aprendo é que existem situações que nós não podemos mudar, mas Deus pode. Diga: Deus pode mudar a minha situação. Ele pode. Você pode ter chegado aqui achando que o teu caso não tem jeito. Eu digo para você: tem jeito, tem saída para você, tem milagre esperando por você, creia. A terceira lição que eu aprendo com Daniel durante a cova dos leões, Daniel foi jogado na cova para quê? Não, eu quero ouvir a resposta, por favor, me diga em voz alta. Daniel foi jogado na cova para quê? Para morrer. Agora eu pergunto e você responde: Daniel foi jogado na cova para quê? Para morrer. Não foi para outra coisa. Ou vocês acham que alguém jogou Daniel na cova para dar uma lição nele? Colocaram ele numa caverna cheia de leões famintos. Qual era a possibilidade dele sair vivo de lá? Zero. Porque um leão só já era suficiente para matá-lo. Um só. Tinha vários leões ali dentro. Então vamos imaginar que tivesse um leão dormindo, outro estava acordado. Vamos imaginar que tivesse um leão lá de barriga bem cheia, outros estariam famintos. Então a chance de Daniel sair vivo de lá era zero. Jogaram ele ali para morrer. Eu quero que você aceite uma verdade, é dura, mas é verdade. O diabo cria situações para acabar com a gente. Aceita isso. Às vezes o diabo cria situações para acabar com você. Aquela cova foi para ser o fim de Daniel. O que o diabo pensou? Agora eu acabei com ele, agora já era, agora não tem mais saída para ele. Do mesmo jeito que o diabo jogou o Daniel lá naquela cova com esse pensamento, agora é o fim para ele. Às vezes o diabo criou uma situação e te colocou ali para que aquilo seja o teu fim. Talvez você diga: pastor, fizeram uma macumba daquelas pesadas para acabar comigo. Fizeram um trabalho violento, sei lá o que fizeram, mas eu sinto que essa situação chegou na minha vida para acabar comigo. De fato, existem situações que chegam na nossa vida para acabar conosco, para acabar com a nossa saúde, para acabar com o nosso casamento, para acabar com a nossa família, para acabar com a nossa fé, para acabar com os nossos sonhos. Isso de fato aconteceu com Daniel. O diabo queria acabar com Daniel. Só que ainda que aquela cova tivesse sido feita para ser o fim de Daniel, não foi. Por que não foi? Porque quem decide quando é o fim na vida do servo do Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não é o diabo que decide quando é o teu fim.
Não é o diabo que decide, agora ele já era, agora acabou para ele ou para ela. Quem vai decidir até quando você vai estar nessa terra é Deus. Quem vai decidir até onde você vai é Deus. Quem vai decidir quando é o dia do teu milagre é Deus. O diabo não tem domínio sobre a tua vida, o diabo não tem controle sobre a tua vida, porque a tua vida está nas palmas das mãos do Deus Todo-Poderoso. Oh glória! Não tenha medo, essa situação veio para acabar contigo, mas não vai acabar. E a quarta lição que eu aprendo com Daniel na cova é que a provação tem hora para começar, mas também tem hora para acabar. Dá um glória a Deus por isso. Você estava achando que ia ficar na cova para o resto dos seus dias? Mas não. O teu deserto uma hora vai acabar, viu? Uma hora a porta vai se abrir, aleluia. Uma hora a situação muda, meu querido, minha querida. Quanto tempo que Daniel ficou na cova? Diz a palavra que colocaram Daniel na cova dos leões, numa tarde, vamos imaginar que foi uma sexta-feira, a gente não sabe o dia da semana, mas vamos imaginar isso. Colocaram Daniel ao pôr do sol da sexta-feira, e no sábado, bem cedinho, foram lá para tirar. Ou seja, a cova de Daniel, ela tinha hora para começar e hora para terminar. Nós vamos colocar ao pôr do sol de um dia e vamos tirar no amanhecer do sol do outro dia. O Salmo 30, verso 5 diz o quê? É muito conhecido esse versículo, Salmo 30, verso 5. Abra aí comigo. Deixa marcado em Daniel que eu já volto aí. Salmo 30, verso 5, diz a palavra de Deus, parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que significa isso? Que a provação na vida do salvo, na vida do servo e serva de Deus, tem hora para começar e tem hora para terminar. O diabo quer fazer você pensar que você não vai sair dessa cova nunca mais. Mas não acredite no diabo. Lembre-se que ele é mentiroso. Lembre-se que ele é pai da mentira. Quando o diabo disser para você, você vai morrer nesse deserto aí, você vai ficar nessa cova aí para sempre, você vai ficar nessa luta aí para sempre, nunca vai mudar. Não acredite no diabo. A tua cova está mais perto de acabar do que você imagina. O sol vai raiar para você. E a hora que o sol raiar, a hora que o dia amanhecer, alguém vai lá para te tirar da cova. Quando amanheceu aquele dia, o rei não tinha nem dormido aquela noite, porque imagina como é que ficou a consciência dele. Ele sabia que Daniel era fiel, ele sabia que Daniel era um homem bom, mas por causa de uma palavra dele, o Daniel, que era um homem bom, tinha sido jogado na cova para morrer. Aquele rei não dormiu aquela noite. Ofereceram comida para ele, ele não quis. Quiseram ler para ele pegar no sono, ele recusou. Ele ficou atormentado a noite inteira. Quando amanheceu o dia, o rei pessoalmente foi lá na cova dos leões gritar o nome de Daniel e chorar por aquele defunto. Lamentar. O rei queria ser o primeiro a chorar por aquele morto, porque na cabeça dele Daniel está morto, né? Aí ele para lá na porta da cova e começa a gritar: oh Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, como quem chora por um morto, sabe? Aí de repente Daniel grita de lá de dentro: oh rei, eu estou vivo, rei, o meu Deus fechou a boca dos leões. Dá uma glória a Deus aí, igreja. Quando alguém perguntar para você e disser: cadê o fulano, hein? Oh, tadinho dele. Oh, coitadinha dela, está acabada, está falida, está quebrada, está isso. E está todo mundo achando que é o teu fim, né? Você vai dar um brado de vitória do outro lado, dizendo: eu estou aqui, eu estou de pé, o meu Deus está comigo, o meu Deus segura na minha mão, o meu Deus entrou comigo nessa cova. Então isso tudo eu aprendo durante a cova. Mas eu vou terminar a mensagem te mostrando o que aconteceu depois da cova. Porque eu disse para você no início da mensagem que a especialidade de Deus qual é?
transformar o caos em bênção. O caos foi aquele homem ser jogado na cova, aquilo ali foi o caos para ele. Só que agora Deus vai transformar o caos em bênção. A pergunta que não quer calar é: por quê? Por que que Daniel sobreviveu à cova? Por que que Daniel não pereceu naquela provação? Capítulo 6. Aqui no capítulo 6 do livro de Daniel, onde nós temos esta palavra que estamos meditando, diz aqui, lá no final, lá na frente, Daniel capítulo 6, versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova clamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que me não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Quer dizer que Deus livrou Daniel? Livrou. Só que o Daniel estava correto. O Daniel estava na razão. Deus livrou? Livrou. Mas por quê? Você acha que Deus livrou Daniel simplesmente porque Daniel clamou por Deus? Porque na hora que a barriga dói, todo mundo clama por Deus. Na hora que o avião está caindo, todo mundo fala: ai meu Deus, me acode, não é? Na hora que a coisa aperta, todo mundo clama por Deus. Mas por que que Deus livrou Daniel da cova? Porque Daniel tinha crédito com Deus. Quem quer ter esse crédito com Deus, levante a mão. Daniel tinha tanta moral com Deus, que a hora que Daniel foi entrando na cova, o Deus que dá ordem ao vento e o vento obedece. O Deus que dá ordem ao mar e o mar obedece. O Deus que deu ordem a um grande peixe para engolir um homem sem matá-lo e depois levá-lo a tal lugar e o peixe obedeceu. Esse mesmo Deus deu ordem aos leões. Eu creio que foi assim. Eu creio que Deus deu ordem aos leões e disse para eles: olha, estou mandando um servo meu para passar a noite aí com vocês, viu? Vocês se comportem, brinque com ele, tá? Quando ele jogar a bolinha, vocês vão buscar. Quando ele deitar em vocês, fazer um cafuné na juba de vocês, vocês brinquem com eles como se fosse um gatinho, viu? Eu não quero nem um arranhãozinho nele, tá bom? Ora, você pode pensar do jeito que você quiser, porque o fato é que os leões estavam lá, e Daniel estava lá, e os leões são carnívoros, mas não atacaram. Por que não atacaram? Porque Deus não permitiu. E por que Deus não permitiu? Porque Daniel tinha crédito com Deus. Algum incrédulo vai dizer: ah pastor, é porque aqueles leões lá, eles não eram carnívoros. E existe leão que não seja carnívoro? Todo leão é carnívoro. Ah, mas é que aqueles leões lá não estavam com fome, eles estavam tão bem alimentados que não quiseram devorar Daniel. Leia comigo o que está escrito aqui no versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então pronto. Aqueles mesmos leões que não tocaram em Daniel, esmigalharam todas as outras pessoas que entraram lá, o que é uma prova de que os leões de fato estavam famintos, de que os leões de fato eram ferozes, de fato eram leões como qualquer outro, não eram domados, não estavam dopados ou coisa do tipo. Não tente diminuir o milagre é: Deus fechou a boca dos leões. O que aconteceu com Daniel depois disso tudo? O
Quem quer saber o que aconteceu com Daniel depois disso tudo? E essa é a melhor parte da coisa, viu? Porque é agora que você entende que Deus permite a provação, por pior que ela seja, para te trazer um bem no final. Dá glória a Deus por isso. Primeira coisa, depois da cova, Daniel prosperou muito. Aleluia. Olha o que está escrito aqui no capítulo 6, versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. 2 reis se levantaram e Daniel continuou. E em cada um daqueles reinos, Daniel estava cada vez mais prosperando. Levante a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Esse período de cova que você está nele está passando. Esse período de luta, de provação, de adversidade está passando. Está chegando para a tua vida um tempo de muita prosperidade. Um tempo de muita bênção, de muita vitória. Receba, diga: eu tomo posse. Daniel prosperou muito. Você vai prosperar muito depois dessa cova aí que você está saindo dela. Talvez você diga: pastor, eu estou saindo desse ano me sentindo como quem sai da cova dos leões. Você vai prosperar muito. Depois disso tudo que você passou aí, você vai prosperar muito. Sabe o que aconteceu com Daniel depois da cova? Depois da cova, Daniel foi levado a um patamar de intimidade com Deus, como ele nunca antes havia tido. E olha que Daniel já era um homem de oração, já era um homem fiel, já era um servo de Deus. Só que depois da cova, a intimidade de Daniel com Deus aumentou muito. A prova disso é que o milagre da cova dos leões está no capítulo 6, certo? Se você ler o livro de Daniel, do capítulo 7 até o capítulo 12, você vai ver Daniel tendo visões apocalípticas, visões poderosas, visões extraordinárias, visões que ele não tinha antes. Ele não tinha essas visões antes de ir para a cova, mas agora ele vai ter. A sua intimidade com Deus aumentou. Ele não foi o único que teve uma experiência maior com Deus depois da prova. O que Jó falou? Jó disse: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É como ele dizer: antes eu tinha um nível de intimidade com Deus, agora que eu passei por tudo isso, a minha intimidade com Deus é maior. Deus permite a fase difícil? Permite. Permite a cova? Permite. Para depois que você sair da cova, você passe para um outro patamar de intimidade com Deus. Quem quer viver esse novo patamar, esse aprofundamento no relacionamento com Deus? E eu vou terminar aqui a mensagem dizendo para você por que Deus permitiu que Daniel fosse para a cova. Eu não posso terminar essa pregação sem dizer isso. Por que Deus permitiu que Daniel fosse para a cova? Porque é errado a gente dizer que Deus livrou Daniel da cova. É errado. Você não diga isso. Não abra a tua boca para dizer que Deus livrou Daniel da cova dos leões. Porque dizer isso significaria que Deus não deixou Daniel entrar na cova. Mas Deus deixou, sim ou não? Deixou ele entrar e deixou ele passar a noite toda na cova. Então Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Assim como Deus não nos livra da provação, Ele nos livra na provação. Deus não nos livra do fogo, Ele nos livra no fogo. Ele não nos livra das águas, das correntezas, mas nos livra nas correntezas. Ou seja, é na situação difícil que vem o livramento. E para quê? A resposta é: para que o nome do Senhor seja glorificado. Qual era o nome que estava sendo glorificado lá na Babilônia? Antes de tudo isso aqui, era o nome do rei.
porque tinha uma imagem colossal do rei, e todo mundo tinha que adorar aquele rei, todo mundo tinha que endeusar aquele rei. Era só o rei Nabucodonosor que tinha honra e glória na Babilônia, mas depois disso que aconteceu com Daniel, o nome do Senhor passou a ser glorificado. Olha aqui o capítulo 6, versículo de número 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, pois ele livrou Daniel do poder dos leões. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. O nome do Senhor foi glorificado na Babilônia. Fica de pé, por favor. Depois de tudo isso que você vai estar passando agora, depois de tudo isso que você está enfrentando agora, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, porque as pessoas vão olhar para você, sabendo o que você passou e vendo onde você chegou, elas não vão ter outra coisa para dizer senão: foi Deus. Foi Deus que livrou fulano, foi Deus que abençoou o ciclano, foi Deus que abriu aquela porta, foi Deus que fez aquele milagre. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração, feche os seus olhos. Quero falar com você que está aqui e com você que está me assistindo e que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda não recebeu a Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador. Mas o Senhor Deus está te dando hoje a oportunidade de fazer isso. Se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar hoje, quer entregar agora para ter o seu nome escrito no livro da vida, levante a sua mão agora, bem alto, junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero receber a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Levante agora a sua mão bem alto, se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus. De repente você diz: pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu tropecei na caminhada da fé, me afastei do Evangelho, mas eu quero voltar. Eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que se afastou da presença de Deus e quer voltar hoje? Levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Tem alguém dessa forma? Deixa eu falar com quem está me assistindo agora. Você mesmo, Deus tem essa palavra para você. Não foi só para essas pessoas que estão aqui na igreja que Deus falou, foi com você também. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer ter o seu nome escrito no livro da vida e entrar na cidade santa pelas portas? Esses que estão aqui comigo já estão salvos, mas e você? A oportunidade da salvação está sendo dada para você agora. Se você quiser entregar a vida para Jesus, eu quero que você aí onde está, dobre os joelhos como eu estou fazendo agora. De repente você está aí no seu quarto agora, me assistindo aí na sua televisão, ou está assistindo pelo celular, pelo computador, não importa. Se você puder agora, pare tudo, dobre os joelhos aí onde você está, coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos, ore comigo, diga assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e me dá forças para permanecer firme e fiel até o dia maravilhoso, glorioso da tua volta. Agora eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço porque todos que estão aqui na igreja comigo já se entregaram a Ti, já têm os seus nomes no livro da vida. Mas agora eu oro por esta pessoa que está em qualquer lugar desse país ou até fora dele, e essa pessoa, depois de ouvir esta palavra, entendeu que só existe um Deus
que pode abrir a cova dos leões e tirar o seu servo, a sua serva dali de dentro ileso. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o único Deus que deve ser adorado, é o Deus que deve ser honrado. Essa pessoa está se entregando a Ti agora, meu Pai. Então eu te peço, perdoa os pecados desse homem, desta mulher. Escreve agora esse nome no livro da vida. Ajuda esta pessoa a perseverar até o fim na Tua presença. Se tem alguém me assistindo agora e essa pessoa está afastada dos Teus caminhos, já andou na Tua presença, mas se desviou, meu Pai, eu peço que o Senhor atrai esta pessoa para dentro da Tua presença, para dentro da Tua casa novamente. Apaga as suas iniquidades e fortaleça a fé de cada um deles e cada uma delas, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus.